Boa tarde, alunos. Como que vocês estão passando? Vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para o Colune, para a realização da prova do Colune. Hoje eu trago para vocês mais um capítulo da nossa aula de inglês. Hoje nós já vamos ver o capítulo 3. Nessa aula nós vamos aprender novas palavras. Nessa aula nós vamos aprender mais uma continuidade da parte gramatical. Nessa aula nós vamos ampliar o nosso vocabulário. Olha, vamos começar então, conhecendo alguns animais. Dog, cat, rabbit, horse, bird, mouse, chicken, rooster, elephant, giraffe, lion, alligator, bat, bear, butterfly, camel, cow, pig. Hippopotamus, dolphin, fox, donkey, fish e monkey. Bom, alunos, conhecendo esses animais, vocês talvez não prestaram atenção, nós estamos num processo de construção, de aprendizado em termos de gramática, um processo de construção de vocabulário, para que assim nós possamos criar situações, palavras, frases e assim conhecer a parte escrita do inglês. O objetivo deste curso não é só você compreender a pronúncia da palavra, mas é você conhecer a escrita, que é o que vai ser cobrado de você na hora da prova do Colune. É um conhecimento a respeito da escrita, da parte gramatical, das construções de palavras, de frases. Bom, vamos analisar agora dois textos. O primeiro texto, o título é How Many? How many, e vocês vão ver que vai ter how much. Todos dois é quantos. Nós vamos aprender aonde que eu utilizo esse quantos, em que situação que eu emprego isso. Vamos prestar atenção no texto. O professor disse: Teacher, this picture shows many things and animals. John, how many trees can you see in the picture? I see 6 trees. Correct. Mary, how many cars can you see in the picture? I can see 3 cars. Correct. And Eugenie, how many cows can you see in the field? Well, I can see 20 cows. Correct. Who? How many birds can you see? I can see 15 birds. Vamos compreender essa situação. Então, primeiro, vocês observam um texto, procurem relacionar aquelas palavras que vocês já conhecem, e a partir daí, nós vamos agora aumentar o nosso vocabulário. Vamos ver o que está se retratando nessa situação, neste texto. O professor, ele fala, essa figura, picture, mostra muitas coisas e animais. John, quantas árvores pode você ver nessa figura, nessa pintura, nessa figura? Eu posso ver 6 árvores. Aí o professor, certo, correto. Mary, how many, quantos carros pode você ver na figura? Eu posso ver 3 carros, correto. E você, Jane, quantas vacas vocês podem ver no campo? Bem, eu posso ver 20 vacas. O professor, correto. Quantos pássaros pode você ver? Eu posso ver 15 pássaros. Então, olha, nós temos uma situação se tratando de animais, envolvendo assim, dentro de um campo, de uma fazenda, alguns animais presentes, e o professor perguntando a seus alunos, envolvendo numerais, que também hoje nós vamos aprender.
como que eu vou dar nome aos numerais na língua inglesa. O próximo texto nós temos uma entrevista, an interview, uma entrevista. How old are you, grandmother? I'm 80 years old. Oh, you are very old. Old? No, my mother is 99 years old. And you? How old are you? I'm 35. Only that? You are still a child. Oh, thank you, grandmother. Então aqui nós temos uma entrevista. A pessoa está entrevistando uma idosa, onde ele pergunta assim: quantos anos que você tem, vovó? Aí a avó responde: eu estou com 80 anos. Ó, você já está muito de idade, você está muito idosa. Idosa? Não, minha mãe tem 99 anos. E você, quantos anos que você tem? Eu tenho 35, eu estou com 35 na realidade. Apenas isso? Mas você parece uma criança. Oh, muito obrigado, vovó. Bom, alunos, agora nós vamos ver, recordar, né? Vocês que estão indo no nono ano, primeiro ano, tem pessoas que estão aí, outros que estejam assistindo essa videoaula. Vamos recordar alguns numerais em inglês. O número 1 a gente fala one, o 2, two, o 3, three, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Então de 1 a 10, olha a maneira como que nós escrevemos os numerais. O 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, o 17, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, o 30, 30, 31, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Aí aqui nós temos um ponto importante, né? O 100 pode ser, você usa você já conhece esse artigo indefinido, 100 or 100. Depois 100 usa and. Então na hora que eu tenho 105, para eu ir construindo os números, depois de 100 você vai usar and. Por exemplo, 105, 100 do 100 and 5, 107 or 107. Então 107 eu posso empregar, sempre eu utilizo depois de 100 a palavra and, we. 130, 20, and 20, 120. 200, você vai colocar 200. 201, 201. Lembrando, depois da palavra 100, você coloca a palavra and. 300 é o 300. 310, 425. Olha o 425. 400 vai representar o 400 and 25, o 25. 500, 540, 600, 700, 800, 800, 900, 900 e 1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000. Então, o 1000 você vai usar a palavra thousand. E aí a quantidade você vai colocando palavras antes do thousand. Por exemplo, 9.000, 9,000. E o 100, você usa a palavra hundred. 200, 200 e assim, etc. Prestem atenção, meus alunos. A parte de numeral é uma parte importante. É uma parte muito importante que nós utilizamos e empregamos no nosso dia a dia. Bom, na parte de gramática, nós vamos ver pronomes reflexivos. Esses pronomes eles são utilizados para indicar uma ação praticada que recai sobre o próprio sujeito.
Pronome reflexivo é aquele, é igual um reflexo no espelho. Bateu, voltou. Ele reflete. Você pratica a ação e você sofre a ação. Os pronomes reflexivos eles são utilizados logo depois do verbo e concorda com o sujeito ao qual ele está associado. Olha exemplos aqui de pronomes reflexivos. Himself, que está em negrito aqui. He hurt himself last week. Ele se machucou na semana passada. Ele praticou a ação e ele sofreu a ação. Lembrando que o pronome reflexivo concordou com o he, com ele, que nós vamos ver que há um pronome reflexivo específico para todos os pronomes pessoais. Olha essa outra frase. Take care of yourself. Cuide-se. Essa frase aqui está falando assim, você tem que ser cuidadoso com você mesmo. Aí a tradução, cuide-se. Está tratando de você. Se está tratando de você, então nós vamos usar yourself. Por isso, alunos, nós temos essa tabela, este quadro, onde nós temos os pronomes pessoais do I, you, he, she, it, we, you e they, que nós já aprendemos. E aí nós temos os pronomes reflexivos que estão associados a cada um deles. Por exemplo, I está associado a myself, you está associado a yourself, he está associado em himself, she está associada a herself, it está associada a itself, we está associada a ourselves. Chama a atenção de vocês que está associado a ourselves, you, yourselves, they, themselves. Então presta atenção, alunos. Aqui nós temos alguns pontos importantes, que nós temos um pronome reflexivo para cada um dos pronomes pessoais. E você tem que prestar atenção em qual que você vai utilizar. E lembrando, vem depois do verbo. E ele concorda sempre com o sujeito. Ele vai concordar sempre com o pronome pessoal a qual esteja associado. Olha mais alguns exemplos. George wrote the letter himself. Olha, himself, eu utilizei ele e não utilizei outro, porque ele se associou com Jorge, com he, ele, e concordou com ele. E veio depois do verbo, ao verbo aqui, ó, escrever, wrote, no passado. O próprio Jorge escreveu a carta. Ele fez a ação e ele sofreu a ação. A carta era dele. Agora olha aqui. I will do my homework myself. Myself concorda com o pronome eu. I. O will nós vamos aprender, isso que joga o verbo futuro, é a gente fazer futuro do zero, nós vamos aprender todos os tempos verbais até o final do nosso curso. Aí aqui está falando, eu próprio ou própria, né? Pode ser uma moça, aqui no caso aqui a tradução foi para uma moça, eu própria, eu mesma farei minha lição de casa. Uma pessoa do sexo feminino falando isso, mas você também pode falar, eu próprio vou fazer o meu trabalho de casa, my homework. Então presta atenção nessa construção. They raised the children themselves. Olha o themselves concordando com o they. Você tem que prestar atenção que o pronome reflexivo ele concorda com o sujeito e vem depois do verbo, ao verbo aqui raised. Eles próprios criaram os filhos. Eles próprios criaram os filhos. Bom, naqueles textos que nós vimos nos slides anteriores, nós vimos algumas expressões. Nós vamos ver três agora, que é o how old, how much e how many. How old, empregamos a expressão how old para perguntar a idade de alguém. Quantos anos? É quantos, mas é relacionado à idade de alguém. How old are you? Quantos anos você tem? Qual é a sua idade? How old is she? Quantos anos ela tem? Qual é a idade dela? How old are they? Quantos anos eles têm? Qual é a idade deles? E a resposta, que eu vou chamar a sua atenção, aluno, que é aí que o Colune pega, é aí que a prova pega. Quando você pergunta em português, quantos anos você tem? Você fala, eu tenho. O verbo ter no inglês, nós já vimos na aula de inglês anterior, que é o have. Então você responderia, I have, for example, por exemplo, eu tenho 34 anos, I'm 34 years old. Aí você não pode falar I have,
34 years old. Você tem que falar assim, I am, eu estou. Nós não usamos o verbo have para construção em respostas de idade. Você vai falar, I am 20 years old. Ou I am 20, tenho 20 anos. She is 15 years old. Or she is 15. Ela tem 15 anos. Pois é, aqui traduziu. Teoricamente estaria um pouco errada essa tradução, que deveria ter dito assim: estou, né? Ou estamos com 20 anos. Ou eu estou com 20 anos, porque você utilizou e sempre utiliza o verbo to be. Mas como a tradução do português, muitas vezes você não fala estou, é tenho. Eu estou, eu tenho tantos anos. Não tem problema essa tradução. Mas eu chamo a atenção de vocês, novamente friso isso. Na resposta para perguntas quando te fizerem quantos anos você tem, não respondam com have nem com has, que é as duas formas do verbo have, to have. A gente responde com o verbo to be, as formas verbais do verbo to be, Deus do am, do is e do are, ok? Presta atenção nisso. Agora, how much, how many? Emprega-se a expressão how much para perguntar a quantidade em geral de coisas que não costumamos contar. Por exemplo, água, tempo. How much é uma expressão que eu vou perguntar para coisas que não dá para eu contar. Contar de 1 a 1. Por exemplo, dá para você contar quanto tempo? O tempo você não fala 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, 4 tempos. Então eu não posso utilizar o how many. Eu uso o how much. Porque o how many eu emprego ele para elementos contáveis. Por exemplo, livros, estudantes, professores, mesas, cadeiras. Aí eu conto. Então presta atenção ao empregar o much e o many. O how much e how many. How much, coisas que eu não consigo contar. Por exemplo, how much time, quanto tempo. How much water. Você não vai contar água, você sabe a quantidade de água que pode ter dentro, mas você vai contar 1 água, 2 águas, 3 águas. Por isso eu utilizo how much para coisas que eu não consigo contar, de 1 a 1, com auxílio de uma pinça, com auxílio de um dedo, ou gastaria muito tempo para contar isso. Por exemplo, how much sugar? Você vai contar cada grãozinho de açúcar que está lá? Você tem uma quantidade de açúcar. Quanto de açúcar eu tenho? Aí você vai ter que usar o how much, porque how much é para coisas incontáveis. How much sugar, how much water, how much time. Já o how many é para coisas que eu consigo contar. Olha os exemplos. How much books? Quantos livros? Você vai contar os livros. 1, 2, 3. How much people? Quantas pessoas? Quantos estudantes? How many students? Quantos professores? How many teachers? Ok? Cuidado com how much e how many. Bom, na parte final da nossa aula hoje, dando sequência aos nossos verbos, nós já vimos o verbo to be em todas as formas, nós já vimos o verbo to have, agora nós vamos ver o verbo to dare to be. O verbo dare to be, que é o to dare to be, é o verbo haver. Observe os exemplos. There is, está até em negrito, ó. Por que é dare to be? Porque você vai conjugar o verbo to be em is ou are. Is ou are. Olha os exemplos. There is a flower in the vase. Há uma flor no vaso. É o verbo haver. O there is e o there are é as formas conjugadas do verbo dare to be, que é o verbo haver. There are pictures on the wall. Há fotos na parede, ou pinturas, quadros na parede. Eu estou afirmando, a forma afirmativa. Agora olha a forma interrogativa. Você sabe, nós já aprendemos nas aulas anteriores, que quando nós temos o verbo to be, e eu quero fazer a forma interrogativa, você pega o verbo e coloca no início da frase. É isso que nós vamos fazer aqui também com o verbo there is e there are. O verbo haver. Como está na forma interrogativa, você vai colocar o verbo antes da frase. Are there chairs around the table? Então, há cadeiras ao redor da mesa? Ou existem cadeiras ao redor da mesa? Então, presta atenção, nós temos a affirmative form, a forma afirmativa do verbo dare to be. There is a boy reading a book under a tree.
Há um menino lendo um livro debaixo de uma árvore. Está na forma afirmativa. Você vai colocar o verbo, there, e a forma conjugada. Is no singular, are no plural. Olha aqui. There are 6 billion people living on this planet. Então existe 6 bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. There is e there are. There is e there are. There is e there are. There is no singular. There are para o plural. There is na forma afirmativa possui uma forma contraída. Você pode contrair a forma there is com there is. Então muitas vezes quando você vê a palavra there com este apóstrofo e um S, é a forma contraída do there is. O there are não possui na afirmativa a forma de contraída, essa contração. Você não vai contrair o there, não tem jeito. There are é só there are. There is, você pode usar there is ou there is. Bom, e para fazer a forma negativa, alunos? A gente sabe que no inglês tem a forma afirmativa, negativa e interrogativa. A forma afirmativa, já mostrei no slide anterior. Na negative form, nós vamos colocar a palavra not, depois do is ou do are. Na forma negativa, então, nós vamos acrescentar is depois do verbo. Olha os exemplos. There is not a football field near our house. Então, há um campo de futebol perto da nossa casa. Quer dizer, está afirmativo. Só que agora, na negativa, nós colocamos there is not a football field near our house. Não há um campo de futebol perto da nossa casa. Olha aqui, é o verbo haver. Está na forma negativa. Não há. There is not anyone at the museum. Então não há ninguém no museu. Outra vez, um outro exemplo envolvendo there is. Na forma negativa, pode ser contraída. Você pode contrair there is not, there isn't, there are not ou there aren't. Olha para você ver. Na forma negativa você pode contrair o is com not, tira o o e coloca o apóstrofo. O there are também pode ser contraído. There aren't. Você tira o o e coloca o apóstrofo. There isn't water in the jug. Não há água no jarro. There aren't buttons on my shirt. Então não há botões na minha camisa. Olha para você ver que você pode usar a contract form, a forma contraída, tanto no there is como no there are. Tira-se o o do not e coloca o apóstrofo e junto o is com o not contraído e o are com o not. Ok? Por fim, o último slide, encerrando já essa parte gramatical do verbo there and to be, muito importante, chama a atenção de vocês para prestarem atenção, a interrogative form, a forma interrogativa. Como que eu vou fazer a forma interrogativa do verbo there and to be? Você vai colocar o is ou o are antes do there, no início da frase. Se o verbo aparecer no início da frase, obviamente. Você vai colocar o is ou are antes do there. Is there an ophthalmologist in this clinic? Existe um oftalmologista nesta clínica? Ou há um oftalmologista nesta clínica? How many students are there in your classroom? Quantos alunos existem em sua sala de aula? Olha a construção da interrogativa. Eu coloco o are antes do there, assim como eu coloquei o is antes do there. Is there anything in your desk? Há algo em sua mesa? Você vai colocar o is antes do there para fazer a forma interrogativa. Ok? Mais um verbo que nós aprendemos a conjugá-lo no presente, no simple present, que depois nós vamos aprender a conjugar no passado e no futuro, mas que nós mostramos na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Prestem muita atenção nas coisas que vocês aprenderam nessa aula de hoje. Revisem os slides, olhem de novo e depois façam a lista de exercícios que eu vou enviar para vocês. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.